Ah, tá. Agora vai? Será que vai? Finalmente, Já. fair play financeiro sendo discutido no Brasil? Sendo rediscutido, né? Que foi discutido só quando o Palmeiras começou a gastar. Muito bom. Aí agora os caras viram, não, tem mais gente gastando aí também, vamos conversar sobre isso, né? O Globo Esporte postou a matéria, Leonardo Lourenço, aliás, parabéns aí pelo trabalho, que é a matéria bem detalhada, fair play financeiro, para que serve e como funciona, parece matéria como que é, do Globo Repórter, né? Como se Globo Repórter, né? alimentam. Olha lá, clubes brasileiros voltam a debater a implementação de regras para equilibrar as contas. É aquele famoso quando a água bate na bunda, né? Que a gente até falou do Landim aqui, que a gente concordava com a fala dele, mas ele esperou meio que tomar uma porrada do Botafogo para começar a falar do negócio. Aí, ó, dirigentes se reuniram nessa semana na Comissão Nacional de Clubes, na sede da CBF, e retomaram o debate para a implementação do fair play financeiro no Brasil. Estiveram presentes representantes de Fluminense, São Paulo, Fortaleza, Internacional, Vasco, Atlético Goianiense, Flamengo e Palmeiras. Os constantes atrasos de pagamentos, inclusive de salários, motivam essa discussão. Curioso não estar o Botafogo e o Bahia aqui, que eu acho que serão os dois principais para a gente ter que segurar nos próximos anos, né? E aí, eles até falaram aqui, ó, o assunto ganhou força também após uma crítica do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, sobre os investimentos feitos pelo Botafogo em contratações recentes. John Textor rebateu dizendo que gasta apenas 45% do clube em salários. Tô sabendo. Parece eu falando que eu não gastei muito, né? Cuidando da minha vida financeira. Você declarando imposto de renda aí, ó. Né? Esse tênis aqui foi só R$ 200, não foi 1.800. Ah lá, e aqui tem um panorama aqui sobre o que é fair play financeiro. Você quer explicar isso? Aqui tem mais a teoria da parada? Não tem muito segredo, né, cara? Na verdade, o fair play financeiro, ele é para é você manter um clube saudável, é você fazer com que ele gaste dentro das suas capacidades financeiras, é estabilidade econômica a longo prazo, você proibir gasto excessivo, além das receitas que você gera, como, por exemplo, direito de transmissão, patrocínio, bilheteria, para evitar a acumulação de dívida e manter a integridade competitiva. Você viu aí quando eu falei acumulação de dívida, eu tenho certeza que um time se desenhou na sua cabeça, assim, né? Não, E eu fez tô, assim, ó. pe- Tan, dan, dan, dan. Eu tenho eu tô certeza. pensando aqui, ó, a próxima matéria do GE sobre isso coloca assim, sabe o que o Corinthians faz? Então, é o contrário É disso. o contrário, exato, perfeito. Com Precisa fair nem... play financeiro, olha o que o Corinthians faz e faça ao contrário. É isso, é basicamente isso, se você quiser entender o que é fair play financeiro, tá? Você continua aí? Daí eles falaram aqui das grandes ligas europeias, né, que já operam sob essas regras, assim como a própria UEFA, que define critérios para permitir que os clubes disputem seus torneios. Aqui, ó, um clube não pode gastar além do que arrecada, não pode ter problemas de dívidas, não pode ter atraso de salário, meu Deus do céu. Então você cria um conjunto de regras para tentar de alguma maneira que eles se mantenham saudáveis, explicou o economista César Grafietti. E aqui, enfim, aqui parecido também, onde o fair play financeira é aplicada. Eles separaram aqui, né, na Espanha, a Liga impõe limite de gasto com salário de atletas e comissão técnica a 70% das receitas orçadas, aí que tem na Inglaterra também, ó, e a UEFA Uhum. de maneira geral, e aqui sobre punições, né? As punições que eu acho que pode ser uma coisa que funciona no Brasil, porque os caras têm medo, às vezes, de lascar a fonte aí, ó. Todos os sistemas prevêem sanções para o descumprimento das regras. Na Uhum. Espanha, a previsão de impedimento do registro de novos atletas, que é o famoso transfer ban, né? Até que o Uhum. orçamento demonstre o equilíbrio. A Premier League tira pontos dos clubes que não se enquadram, como aconteceu na última temporada com o Everton, 8 pontos deduzidos aí, bem que podia acontecer com o Corinthians, né? E o É uma Nottingham beleza. Forest, 4 pontos. A Ligue 1 na França, né, pode rebaixar os clubes sancionados. Um caso extremo recente aconteceu com Bordeaux, ex-campeão nacional, que foi rebaixado à terceira divisão e que em julho declarou falência. O Bordeaux meio que fechou, né? Vai ter que se virar para voltar agora. E a UEFA pode suspender os clubes de participarem de suas competições, como fez com o Milan em 2018 e a Juventus em Uhum. 2023. Ó. Caso recente de clube grande aí, né? Você vê que a Pra parada pega caramba. todo mundo. E aqui, Pode terminar, depois eu concluo. a proposta para o Brasil, né? O Grafietti apresentou à CBF em 2019 um primeiro plano de implantação do Fair Play para o Brasil. Ó, ele também trabalhou com a Libra no início da movimentação dos clubes para a criação de uma liga nacional. E aí ele propõe regras que unam o controle das dívidas aos controles de gastos
permitindo que, que clubes com dívidas menores tenham liberdade para investir mais em salários e contratações, talvez para fortalecer os times mais fracos também, né? Tenho clubes muito endividados que atrasam pagamentos por causa disso. Não adianta ter uma receita se a dívida é tão grande que ela consome esse valor. Temos que fazer um trabalho de controle desse endividamento para que os clubes voltem a ser saudáveis e tenham capacidade de investimento real. Você viu que o que ele está querendo falar para todo mundo aqui é o que o Palmeiras fez por conta própria, né? Fez sozinho, sem precisar que alguém colocasse uma regra ali. Basicamente seja responsável. É tipo isso, seja responsável com o dinheiro. E aqui alguns exemplos, né, para o pessoal sobre clubes europeus que foram punidos com fair play financeiro. Clubes grandes, tá? Clubes grandes, pra você ter noção. O Manchester City, em 2020, ele foi punido, foi banido, lógico que depois ele reverteu, né? Ele foi banido de 2 competições europeias. A punição posteriormente ela foi revertida, e ele foi multado em 30 milhões de libras, que depois foi reduzido para 10 milhões. E o motivo que o Manchester City foi punido em 2020? Ele foi acusado de inflar os contratos de patrocínio com as empresas relacionadas aos seus proprietários, aquela família Abu Dhabi que patrocina o Manchester, é dona do Manchester City, bem dizer, né? Para esconder um déficit financeiro que era de 140 milhões. E eles embora eles tenham apelado, né, para essa suspensão sido retirada, o City ainda foi considerado culpado porque não cooperou com a investigação da UEFA. Você tem o Paris Saint-Germain também, lá em 2018, quando contratou o Mbappé e o Neymar, teve que fazer uma manobra. Mas o PSG em 2014 também foi punido, ele foi multado em 60 milhões, né, dos quais 40 milhões aí foram suspensos. Foi restrição de número de jogadores inscritos nas competições europeias, né? O motivo que o PSG foi punido, ele foi acusado de também inflar valor de contrato de patrocínio aí com aquela autoridade de turismo do Catar. Então, o PSG também foi punido. O Milan, em 2018, como a própria matéria cita, ele foi banido das competições europeias por uma temporada. O Milan, ele gastou agressivamente em jogadores em um curto período. E ele acumulou muitas dívidas, sem gerar receita suficiente. O Milan aí está sendo o exemplo claro de um time aqui no Brasil, né? E entre 2015 e 2017, o Milan ele teve 225 milhões de euros em perdas, né, em dívidas, aí dá para se dizer, muito acima do permitido pelo fair play financeiro. E apesar de uma tentativa de apelação ali do Milan, o Milan também foi punido e teve que ajustar os seus gastos. E aí você se pergunta, como isso se aplicaria ao Brasil? Os clubes brasileiros que seriam punidos se o fair play financeiro fosse aplicado. Um exemplo para vocês, em 2023, o Corinthians ele acumulou uma dívida superior a 1 bilhão, principalmente devido à construção do Itaquerão. E aí você soma contrato, folha salarial insustentável, o clube que sempre apresenta déficit operacional, adiantamento de receita futura, que nem direito de TV para cobrir a obrigação, esse tipo de gestão que gasta muito mais do que arrecada, isso viola as regras do fair play financeiro. E aí o impacto, né, com as finanças frágeis e os déficits bem altos, o Corinthians ele seria um dos primeiros, o primeiro da fila ali a ser punido no Brasil. Possivelmente impedido de participar de torneio continental, né, ou forçado a vender jogador para equilibrar a conta. Mas você sabe que esses interesses aí também ele passam por terceiros, né? Passam por terceiros. Outro time que também seria punido, o Cruzeiro, cara. O Cruzeiro chegou a acumular dívida de 1 bilhão em 2020. Que foi aquela gestão inflacionária, o Cruzeiro caiu para a Série B, né? O clube investiu em jogador caro, depois não teve receita, depois não, antes, não teve receita suficiente para cobrir a despesa, e essa crise levou ao rebaixamento do Cruzeiro. E aí as regras do fair play financeiro, o Cruzeiro também teria sido muito fortemente penalizado antes dessa crise aprofundar, talvez nem bateria esse fundo do poço, mas também seria impedido de competir, etc e tal. E aí Acho depois que o Galo também, né, nos últimos anos. O Galo também. Só que o Galo vendeu o controle pro Menin, né? Dizem que isso foi proposital, né? Foi proposital, justamente, tipo assim, ó, eu endivido você, depois eu compro. Entendeu? Parece que foi essa a ideia. Eu vou endividar você, depois eu compro e você acaba sendo uma propriedade minha.
Mas agora você se pergunta, quais são os clubes brasileiros que se dariam bem no Brasil? Teria alguém que de fato se daria bem no Brasil? Aqui eu vou falar na ordem por causa do poderio financeiro, tá? O primeiro deles que se daria muito bem, o Flamengo. O Flamengo se daria bem porque ele se reestruturou financeiramente nos últimos anos e ele teve a política de controle de gastos. Por mais que você fale aí que o Flamengo arrecada, os caras também tiveram esse controle de gastos. Em 2022 aí eles tiveram passaram da casa do bilhão. Eles pegaram 1,1 bilhão de lucro líquido, né? De lucro líquido não, perdão, de faturamento, né? Fruto de receita de transmissão, bilheteria, patrocínio. É um dos clubes também que mais lucram com venda de jogadores. Eles mantêm uma saúde financeira, digo para vocês que é até invejável, tá? E o Flamengo opera dentro da sua capacidade, sim. Eles têm altos investimentos e tal, mas eles são sustentados aí por ser dentro da sua capacidade hoje. O segundo, o Palmeiras, que é o que interessa aqui pra gente também. O Palmeiras se daria muito bem com essa situação do fair play financeiro, por quê? O Palmeiras hoje ele tem a Crefisa como a sua patrocinadora, a sua principal patrocinadora. Ela injetou sim recursos bem consideráveis no Palmeiras ali nos últimos anos, né? Por exemplo, em 2022, o Palmeiras gerou receita ali da casa dos 750 aos 800 milhões, cara. E encerrou um ano com superávit. Então a política do clube de vender jogador também por bons valores ajuda a equilibrar as finanças. Você pode ver aí que esse ano, 2024, o Palmeiras vai bater 1 bilhão de receita. Vai bater 1 bilhão, porque vendeu jogadores também. E o porquê que o Palmeiras se daria bem? Palmeiras equilibra investimento com receita. Ele mantém um controle financeiro dentro da normalidade ali. Então, além dele contar com apoio financeiro de patrocinador, como todo time tem apoio financeiro, tá? Não é só o Palmeiras que tem da Crefisa, não. Apoio financeiro de patrocinador. O Palmeiras também utiliza bem a receita de bilheteria, a receita de patrocínio, ele fica dentro dos limites ali do fair play financeiro. Outro time também pouco comentado, tá? Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, assim, acho que dos clubes que talvez, não sei se, não vou quero falar groselha aqui, mas acho que é um clube de massa, né? Não na proporção de Palmeiras e Flamengo, mas é um clube grande. E ele é um exemplo de gestão austera também, porque ele mantém a folha salarial dele compatível com a receita e ele foca em desenvolvimento de jogador. Ele vende talento, o Vitor Roque, a sacada que foi aí do Vitor Roque, o Canobi que os caras acharam no Peñarol, enfim. E em 2022 eles tiveram uma receita de 310 milhões, não se compara com o Flamengo, não se compara com o Palmeiras, mas é um superávit assim considerável, cara, e sem comprometer finança. E o Atlético ele opera de forma muito prudente, né, de forma muito realista. Ele gasta apenas dentro da sua capacidade e ele investe forte na base. E a gestão controlada que faz com que os caras não tenham problema com fair play financeiro, aí que você mantém a sustentabilidade a longo prazo. Então, assim, conclusão, tô falando pra cacete de novo. Os clubes como o Corinthians, Cruzeiro, até o Vasco também, talvez aí nos outros anos, enfrentariam sérios problemas com fair play financeiro, né? Por causa de dívida excessiva, gestão desequilibrada. Já Palmeiras, Flamengo e Atlético Paranaense, você tem gestão responsável, sustentável, que vai fazer você prosperar num cenário assim, né? Então, assim, uma vez que as despesas desses três times, elas são compatíveis, né, com as receitas e o planejamento financeiro. Basicamente gaste o seu dinheiro com responsabilidade. Você não vai comprar uma BMW se você está dando calote na conta de energia. Conheço uns aí que faz isso, mas enfim. Mas a gente sempre fala, né, que o futebol reflete a sociedade, né? E toda a responsabilidade ou irresponsabilidade é muito parecido com o que a gente convive no dia a dia, só que de maneira com orçamento maior, né? Bem maior, aliás. Né? Mas é isso, né, mano? Eu torço pra que tenha essas. Fica, mais ou menos, né? Porque se o Corinthians for ficar organizado, eu vou ficar meio triste também. Mas, porra, é meio frustrante também, né? Você tá vendo os clubes aí fazendo tudo errado ainda ali. Pô, ainda tá na Série A, ainda é contrato e tudo mais. Às vezes tem que, sei lá, né? Pagar pelos erros também. Parece que não acontece, né? Talvez nesse meio tempo se implementasse, por exemplo, ano que vem. Não vai acontecer, mas ano que vem, ó. Fair play financeiro a partir de 1º de janeiro de 2025. Já ia bater um desespero também nos clubes, né? Tipo, tem que correr atrás, tem que enxugar a folha, né? Você trouxe aí a folha do Corinthians outro dia aí. Pô, os caras ganhando 1 milhão e pouco, uns caras nada a ver, né? Então ia ter que enxugar assim meio que no desespero, né? Mas enfim. Mas eu fico realmente com esse receio que você comentou aí, justamente porque você imagina, um time ele só se organiza quando ele vai pra merda, né? Você não viu o Santos? Sim. O Santos começou a se organizar lá quando caiu pra Série B.
Então eu tenho esse receio. Falei, cara, não piora o Corinthians, não. Deixa o Corinthians assim do jeito que tá, porque fica ruim, sabe? Fica ruim e não tem perspectiva de melhora, né? O time vai só caindo, não bate o fundo do poço, sabe? Mas também não melhora. Então você fica naquele marasmo. Tu não vai no fundo do poço, tu fica no meio do poço. Tu fica caindo, sobe um pouquinho, cai de novo. Eu acho que é bom, porque também se cai, se encosta o fundo do poço, aí dá margem às vezes pros caras ligar a luzinha e falar, vamos se arrumar? Vamos fazer as coisas direito? Né? Eu espero que os caras realmente não liguem essa. Espero que os caras fiquem falando de Mundial. Espero que os caras fiquem. E o Mundial? Tá tudo lindo pra mim. Fica falando de Mundial aí, tá tudo certo. 4 anos que não ganha do Palmeiras foi do Mundial, né? Exato. Enquanto o banco vai comendo lá vocês os juros lá, fica falando de Mundial aí. É aquele meme assim do cara assim, ó. Olha o Mundial e os malucos metendo. Cadê o Mundial? Os caras metendo a mão no bolso dos caras assim, ó. Perfeito isso aí. É isso. É isso. Dá uma aula aqui, viu? Vocês deveriam pagar por esse vídeo aqui. Você viu? E o recadinho aí da Sportsbet aí? Com responsabilidade, inclusive. Tô falando de responsabilidade aqui. Responsabilidade, por favor, aqui, tá? Inclusive já tem até ali embaixo, ó. Mais 18, joga com responsabilidade. Sportsbet aí, parceira nossa. Você pode escanear aí o QR Code na tela, cupom 1000grau40 e tem a promoção aí das duas camisas novas, hein? Camisa nova aí que o Palmeiras lançou, camisa 3 dourada, dupla de ouro. Então, para você concorrer, participar da promo, tem todas as orientações aí no comentário fixado ou na descrição. Tem o link aí certinho também. E aí vocês aproveitam aí, como o Bruno falou ali, responsabilidade, pelo amor de Deus, hein, gente? 2024, vamos cuidar aí de tudo, cuidar das finanças aí também e se divertir aí também, beleza? É isso.